Fala aí, Disconnectors. Esse aqui é um corte da live Desconecta. O vídeo do Mind the Headphone, áudio High Resolution ou alta resolução. O que é melhor mesmo? Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado, com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá! Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone e nas últimas semanas eu tenho feito uma série de vídeos explicando como é que funciona o áudio. Primeiro eu fiz um vídeo falando como é que funciona o áudio em geral, uma gravação e reprodução, usando o disco de vinil como forma para explicar isso. Depois eu fiz um vídeo falando como é que funciona o áudio digital e, por último, um vídeo falando sobre as diferenças entre o áudio digital e o analógico, mais especificamente o vinil. O vídeo de hoje é o vídeo final dessa sériezinha. E, na verdade, é o vídeo que eu quero fazer há mais tempo, que é falando sobre o áudio de alta resolução. Então assiste lá, já procura a série. Faz 4 anos que saiu esse disco. Vou deixar, como sempre, os vídeos que a gente passa aqui reagindo na descrição do canal. Não deixa de deixar o teu like e também seguir o Desconecta. Pra vocês entenderem tudo que eu vou explicar nesse vídeo aqui, é muito importante que vocês vejam todos esses vídeos anteriores para vocês entenderem realmente toda essa base. Todos eles estão linkados aqui embaixo. Eu estou bastante tempo querendo fazer esse vídeo porque o áudio de alta resolução tem se tornado cada vez mais relevante, tem sido um assunto cada vez mais frequente nos círculos robistas, então eu queria falar para vocês um pouco mais sobre esse assunto. Vamos começar explicando resumidamente, né? O que é o áudio de alta resolução? É simples, é um áudio que tem uma resolução mais alta do que o áudio padrão de CD, que tem 16 bits, 44.1 kHz. O áudio de alta resolução tem maior profundidade de bits e uma maior taxa de amostragem. Bem técnico a parada, né? Bem técnico, né? Então já prepara aí, já te prepara que vai ser um vídeo técnico. E o que a indústria diz sobre isso, né, sempre que ela vai falar sobre os benefícios do áudio de alta resolução, ela usa aquele gráfico clássico da escadinha, né, mostrando o gráfico de CD ruim, e aí o alta resolução melhor, mais liso, né, mais próximo. É quase que o analógico, né, versus o digital, né? E tal. Como a gente viu no vídeo sobre áudio digital, essa não é uma representação apurada da realidade. Por quê? De acordo com o teorema de Nico e Shannon, o áudio de 16 bits, 44 kHz, já traz, em tese, toda a qualidade que a gente pode querer. Né? O áudio de alta resolução, ele no final das contas, não é que ele seja mais próximo. Tipo, a curva que vai sair do DAC é a mesma coisa, né? Que vai sair de um que vai sair do outro. O que muda na prática do áudio de alta resolução é o seguinte: no caso de uma profundidade de bits maior, significa que você vai ter um piso de ruído mais baixo. Né? O ruído de quantização e do jitter, consequentemente, ele vai ser mais distante do conteúdo de fato da música. Você vai aumentar o alcance dinâmico do áudio digital. Só que, como eu falei naquele vídeo explicando o áudio digital, o áudio de 16 bits já traz uma faixa dinâmica possível de 120 decibéis. Isso já é o suficiente para deixar o ruído do jitter, né, de quantização, a níveis completamente inaudíveis para um ser humano. Então, não é aqui que você vai ter benefícios muito claros da alta resolução. A outra coisa, né, que a alta resolução vai fazer é aumentar a resposta em frequência possível. Por quê? Se você aumenta a taxa de amostragem, como eu expliquei naquele vídeo, você permite que você amostre e reconstrua sinais, sons acima dos 20 kHz. Só que aí entram várias questões para deixar esse assunto mais complicado. Primeiro, existem poucas gravações que de fato têm conteúdo acima dos 20 kHz. É muito comum no processo de gravação, de mixagem e masterização, você aplicar filtros para cortar frequências ultrassônicas, né, acima dos 20 kHz, e subsônicas, abaixo de 20 Hz. Isso acontece porque durante a mixagem e masterização, você cortar essas frequências permite que você tenha mais headroom, que você tenha uma área maior para trabalhar. Por quê? Você pode aplicar mais efeitos, né, mais equalização, você pode manipular melhor o que está acontecendo ali antes que ocorra o clipping, porque você não tem essas frequências inaudíveis meio que ali junto. Sujando, né? Meio que sujando a parada, né? Junto, potencialmente sobrecarregando ali a sua mix. Então você corta essas frequências, você diminui essas frequências. Então normalmente em gravações você não tem conteúdo abaixo dos 20 Hz e acima dos 20 kHz. Fora que para que você consiga de fato ter conteúdo nessa região, você precisa de equipamentos de altíssimo nível, assim, Aí já começa os preços lá em cima. Microfones costumam parar de responder aí perto dos 22 kHz. Então assim, você tem que ter realmente toda uma cadeia preparada para isso, assim, com equipamentos que consigam gravar, manipular, né, informações subsônicas ou ultrassônicas, e isso não é uma coisa comum. Dá para contar nos dedos a quantidade de gravadoras que conseguem, de fato, fazer esse tipo de trabalho, né, que produzem gravações com conteúdos acima desses limites comuns. Assim, você realmente conta nos dedos e, cara,
são gravadoras que você provavelmente nunca ouviu falar, e assim, elas produzem as músicas que você ouve. Eu acho. Tem tudo isso, né? A galera fica muito impressionado, né, com esse lance de áudio de alta resolução, né? Cara, assim, eu sempre faço aquela comparação, né, meu? É que nem querer tomar um vinho caro, sendo que tu tá acostumado a tomar um vinho de 30, 40, 50 reais, né? Tu vai tomar um vinho de 120 reais. Cara, o teu paladar, ele vai até 80, né? O cara que tá acostumado, assim, né? O popularesco ali, né? O popularesco não, porque também o 40 reais é muita chinagem que eu acho mais popularesco, né? Assim, é muito pau no cozice, né? Muito falta de noção. Mas, né, assim, 20, 40 reais, o cara tá acostumado a comprar 50 reais, o cara vai passar por um de 80, o cara já percebe, tem a diferença, mas já é uma percepção muito pequena. Vai passar por um de 100, né, do 80%, cara, aí já passou o cara não tá acostumado, né, não é um enólogo, né, não tá treinado. O mesmo vale pro som, né, cara? O cara pega faz um investimento de alta resolução, o cara tá acostumado a ouvir Spotify num fone vagabundo aí dos camelô, né, meu? Aí não, né, cara? Eu arriscaria dizer que não. Sim, existem muitos casos de músicas vendidas como alta resolução que não tem nenhum conteúdo acima dos 20 kHz. Então, cara, qual seria o benefício disso? Na prática, nenhum, né? Você não tem conteúdo ali no que seria justamente o que diferencia o áudio de alta resolução do áudio comum. Você chega a casos extremos em que você tem gravações, cara, que param ali nos 16 kHz, por exemplo. Então, assim, é um tipo de gravação que um MP3 a 320 kbps já conteria toda a informação que está ali naquele áudio. E, assim, mesmo que a gravação contenha essas informações, elas não necessariamente são audíveis, né? O limite auditivo de um ser humano, né? Assim, o limiar é 20 Hz, 20 kHz, né? Acima disso, fora dessa faixa, a gente não escuta. Existem debates sobre esses sons serem percebidos ou não, e aí já foram conduzidos alguns experimentos bem significativos, assim, bem interessantes, sobre isso, né? Assim, realmente pesquisas científicas. A primeira que eu vou comentar aqui para vocês hoje é do Mears e Moran, é um estudo muito famoso, foi o primeiro estudo realmente mais sério, né, sobre a audibilidade da alta resolução, e é um estudo que chegou à conclusão de que não existem benefícios audíveis para o áudio de alta resolução. Só que existem críticas muito fortes a essa pesquisa, né, esse experimento, porque eles não levaram em consideração diversas, algumas variáveis, né, não isolaram algumas, não foi um estudo realmente tão completo assim. Existem objeções fortes a ele, são objeções totalmente compreensíveis. Existe um outro também, que é até muito famoso, assim, que gera muito buzz aí na comunidade quando ele foi lançado, que foi um estudo do Jay Rice, da AES, uma Sociedade de Engenheiros de Áudio, e é uma meta-análise, na verdade, né? O que ele fez? Ele analisou 18 estudos, como o do Mears e Moran, né, que eu acabei de citar, e ele analisa as conclusões e meio que tenta parametrizar para tentar ver o que toda a literatura, né, toda a pesquisa em volta disso conclui. E é um estudo que é o seguinte, a conclusão geral dele foi que existe uma quantidade pequena, porém estatisticamente significativa, de pessoas que conseguem, em algumas situações, detectar a diferença entre áudio de alta resolução ou não. Só que, assim como o do Mears e Moran, existem muitas críticas muito fortes a essa meta-análise. De certa forma, você acaba esbarrando um pouco em limitações do método científico mesmo, assim, pesquisa científica é isso, cara. Vai ter sempre vai ter o contra, né, cara? Sempre vai ter essa questão de pró e contra, assim. É difícil tu fazer uma análise, isolar alguns pontos, né, necessários para ter uma certeza absoluta, né? Mas, cara, assim, vamos, né, a não ser que tu seja um cara com uma audição, né, um ouvido absoluto, no geral a gente já se habituou muito, infelizmente, né, ao Spotify. Então, se tu já tem um equipamento ok, legalzinho, toca um vinil, toca um CD, pô, tu já tá na frente, né? Assim, penso eu assim, né, cara, eu entendo que tem uma galera que tem né, high-end e tal, sei, cara. Acho que é muita grana, né? Aquela lance do vinho que eu falei antes, né? Muita grana para pouca percepção, né? Limitações de meta-análises. E, assim, a grande questão é que, tipo, várias das críticas que podem ser feitas ao do Mears e Moran podem ser feitas a estudos que foram analisados pelo Jay Rice. Assim, você tem algumas coisas muito bizarras. Primeiro que essa quantidade pequena, mas estatisticamente significativa de pessoas é o seguinte, quando você vai analisar todas as respostas, os acertos eles correspondem a 53,2%, 52,3%, uma coisa assim, é uma quantidade muito pequena de pessoas que parecem, de fato, conseguir diferenciar esse tipo de arquivo. E esse grupo de pessoas inclui ouvintes treinados, né, que participaram de treinamentos antes de realizar o teste, né, saber o que procurar, o que escutar e tudo mais. E mais do que isso, para mim, essa é a coisa mais bizarra, nesses 18 foram utilizadas, acho que em todos os 18, se não em todos, em vários deles, foram utilizadas gravações feitas especialmente para esse estudo pelo seguinte,
não existe uma quantidade significativa de gravações que inclui conteúdo supersônico. Então, tipo, a quantidade é tão pequena que os caras tiveram que produzir as próprias gravações para ter controle sobre toda a cadeia, né? E aí, de fato, conseguir fazer esse teste. Então, no final das contas, você pensa assim, pô, cara, mas então que realidade é essa que é tão diferente assim, né? Que as empresas propõem, né? Que a indústria propõe. Porque vai lá, tipo, material de marketing da Sony, não, porque alta resolução, você vai escutar música muito mais próximo do estúdio, olha só o gráfico e tal. Sendo que, tipo, cara, quando você vai fazer experimentos, você precisa produzir esse conteúdo, porque esse conteúdo quase não existe. Isso é ridículo. Então, essas são algumas das limitações desse tipo de estudo. Então, assim, é um assunto difícil, sabe? Mas, assim, independente de qualquer coisa, existem discussões muito interessantes e muito profundas a respeito disso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo uma bibliografia enorme sobre isso, esses dois estudos. Cara, algumas postagens, algumas discussões em fóruns sobre isso que são muito interessantes. Alguns posts. Tem um blog que o Augusto Halla, um dos apoiadores do canal, indicou, que traz várias matérias sensacionais, inclusive umas críticas a esse estudo, matérias falando sobre, tipo, a questão dos filtros, por exemplo, que é o que algumas pessoas argumentam a favor do áudio de alta resolução, né? Fala que não, é sobre os filtros para você, tipo, jogar o Wave assim, totalmente fora da faixa audível, com um filtro menos brusco, enfim, longa história. Mas eu vou deixar muito esse conteúdo aqui embaixo, caso você queira se inteirar. Mas enfim, o ponto aqui, mesmo se você considerar que a alta resolução é audível e essa própria, tipo, pesquisa, né, do Jay Rice, meta-análise, ela indica isso, é um cenário muito diferente do que as marcas, né, o que a indústria propõe. Só que tem uma questão. Quando a gente vai olhar na internet, né, a gente vê muita gente falando, né, que escuta diferenças muito claras entre arquivos de alta resolução e arquivos normais e tal. Eu costumo ser cético em relação a esse tipo de coisa, mas aqui existe uma explicação clara para isso, que é, para mim, o que justifica essa diferença de percepção. Ela, de fato, pode existir, só que é o seguinte, é a mesma situação do vinil. Muitas vezes, esses arquivos de alta resolução têm mixagens e masterizações diferentes, porque são arquivos feitos não necessariamente na mesma linha dos arquivos que vão para um Redbook, por exemplo, que vai para o Spotify. Porque, cara, são gravações feitas para um público que está preocupado com qualidade de som. Né? Quem é o público target de um SACD, por exemplo? Né? De um arquivo, de uma master que vai no Tidal? Cara, é a galera audiófila, né? Então... Exatamente. Exatamente, né? A galera que está preocupado com qualidade e não quantidade. Claro que quantidade vai acabar tendo, né? Mas eu digo assim, né? A preocupação de ter um áudio decente. A gente sabe, né? Que streamings, né, seja até no próprio YouTube aqui dentro, né, o YouTube Music, o Spotify, eles oferecem uma resolução baixa, né, em termos de compressão, né, comprime tanto uma música que ela fica achatada e com uma péssima qualidade. Aí pega um Tidal, por exemplo, que oferece uma alta definição, e já muda, cara, ainda mais que tá acostumado, né, tá acostumado a ouvir coisas, né, o lance daquela parada, aquela analogia com vinho, né, tá acostumado a beber vinho de 100, quando tu vai para um de 80, tu sente a diferença. Agora eu que tô acostumado a beber vinho de 40, quando vou para um de 100, cara, até 80 eu sinto a diferença, depois eu não sei mais. Interrompendo o vídeo aí para te convidar para uma parada muito legal que tá rolando, que eu e a Nômade Cósmica estamos desenvolvendo. Eu estou falando aí de um clube do livro de rock, isso mesmo. O apoia.se/rockbookclub. Por lá você paga apenas R$25 e todos os meses a gente tem um encontro mensal, além de uma assinatura acessível de R$25, desconto nos livros do mês e também outros livros, e sempre focado em biografias de rock. Este mês, cara, o livro é do grande Dave Mustaine aí, Rust in Peace, contando como ele fez essa obra desse disco maravilhoso do Trash. Lembrando também que a gente tem uma comunidade pelo WhatsApp aí, onde a gente vai trocando ideia antes do encontro mensal, beleza? Te inscreve lá, apoia.se/rockbookclub. Então, muitas vezes existem mixagens e masterizações diferentes. O DSD, para mim, é um dos maiores exemplos disso. O DSD, para quem não sabe, é uma outra forma de codificação de arquivos digitais, usada muito para áudio, né? Só que ele tem um funcionamento totalmente diferente do PCM. Ele usa uma taxa de amostragem na casa dos milhões, né, dos megahertz, mas um único bit de profundidade. É um tipo de arquivo diferente, ele não necessariamente é melhor ou pior do que um PCM. Ele tem um funcionamento diferente, com suas vantagens e desvantagens, inclusive a taxa de distorção é muito mais alta do que a do PCM, mas o ponto ele te força a ter uma mixagem diferente. Então, muito que a gente vê, tipo, não, esse SSD é muito melhor, eu sou mais quente, eu sou mais rico, né, um arquivo DSD, muitas vezes é porque é outra mixagem e outra masterização. Então, essas diferenças que muita gente fala, quando escuta um master no Tidal, por exemplo, um MQA, o que é que seja, não vem por conta do arquivo de alta resolução.
de novo, a única coisa que o arquivo de alta resolução vai fazer é baixar o piso de ruído, que já é inaudível no 16 bits, e permitir que sons acima de 20 kHz sejam amostrados e reconstituídos. Mas 99,9% das gravações não tem conteúdo nessa faixa. Então, é a mixagem e masterização que explica essa diferença de percepção. São arquivos que podem ser convertidos para 1644.1, que a principal diferença, que é a mixagem e masterização, vão se manter nesses arquivos menores e mais convenientes. Bom, sobre arquivos, é isso, tá? Essa é a situação, na minha opinião. E aí o selo? O que significa aquele selo douradinho ali, Hi-Res Audio? Bom, esse selo foi criado por uma associação japonesa, tá, de áudio, e, na minha opinião, é simplesmente uma questão de marketing. É um selo feito para, em tese, diferenciar produtos. Mas que os japoneses são xarope no áudio, são, né, meu? Aquele Super CD, né? Os caras são xarope, né? Os caras são xarope. Prensagem foda dos vinil, né? Os próprios CDs, né? Qualidade toda, né? Nem tô falando só de áudio, né? O produto inteiro, né? Os bichos são xarope. Que oferecem áudio de alta resolução, uma maior qualidade de áudio e tal. Para a gente analisar a credibilidade desse termo, não credibilidade, mas assim, sei lá, o significado dele, a gente precisa então analisar, tipo, cara, beleza, o que um equipamento precisa ter para ter esse selo? Sim. É meio ridículo, gente, sinceramente. Existem vários critérios, tá, para diferentes tipos de equipamento, tem tipo processador de sinal, gravador, microfone, enfim. O critério. Tá falando de equipamento, e não necessariamente da mídia em si, né? Essa pra gente é fone de ouvido, né, que é o assunto principal do canal, e DACs. No caso de DACs, significa simplesmente que o DAC é capaz de suportar arquivos de 24 bits, 96 kHz ou acima. Só isso. Como a gente acabou de ver, isso não quer dizer muita coisa, ele tocar esse tipo de arquivo. Então, esse seria o único requisito básico para um DAC ter o selinho Hi-Res. Então, assim... tem razão, né? É ridículo. Existe um argumento, sabe, que você pode fazer que é tipo, pô, mas beleza, você ter um DAC que suporta 24 bits, 96 kHz, permite que você faça no seu computador, por exemplo, algumas manipulações da música, tipo oversampling, equalização, com um pouco mais de espaço. Mas não para um áudio normal, né, para te ouvir no dia a dia em casa, né, aí tu tá indo num outro nível, né. Você consegue fazer isso com mais eficácia, mas... Você faz isso? Você conhece alguém que faz isso? Aí, eu não conheço. Então, assim, na verdade, o que eu conheço até é justamente o contrário. São as pessoas, né, audiófilos, querendo o sinal mais puro possível e nenhum tipo de manipulação via software. Então, beleza, você até pode fazer esse argumento, mas não sei o quão relevante é isso. No caso de fone de ouvido, que aí não faz sentido nenhum, que é o seguinte, o fone precisa responder numa faixa de frequência superior a 40 kHz. Só isso. Ou seja, ele precisa ir de, sei lá, 20 Hz a, 40 kHz, 40.2 kHz. É só isso que um fone precisa ter para ter o selo Hi-Res. E, cara, o que isso tem a ver com qualidade de som? Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aqui em cima, um vídeo que eu falei sobre resposta em frequência, né, de fone de ouvido, essa divulgada, tipo de 20 a 20, enfim, essas coisas que a gente sempre vê. E o resumo é que isso não tem nenhuma relevância para o desempenho de fone de ouvido. Então, cara, um fone responder uma faixa de 40 kHz, cara, não quer dizer nada. Nada mesmo. Assim, o que conta é como ele responde dentro da faixa que ele responde, que pode ser de 20 a 20, que já é mais do que suficiente. De novo, músicas não costumam ter conteúdo acima dos 20 Hz. Se tiver, você não consegue escutar, porque a audição não permite isso. Então, o fone responder acima disso, gente, não tem nenhuma relação com o desempenho dele. Sabe? Isso não fala sobre taxa de distorção harmônica, sobre como é que é o gráfico de resposta em frequência, não fala sobre espacialidade, não fala sobre nada do fone de ouvido. Então, assim, ele tem o selo. E aí? Beleza, 40 kHz. É como se, sei lá, tem que pensar numa analogia, mas assim, pra mim é um troço absolutamente ridículo, que não tem nenhuma relevância com o mundo real, sabe? Não diz nada sobre a qualidade de som de um fone, né? Tanto que você vê no mercado, de fato, né, produtos que tem, que são de altíssimo nível, né? Fones da Focal, por exemplo, top de linha da Hi-Fi Man, fones da Stax, que não tem o selo Hi-Res, porque de fato não tem nenhuma necessidade, né? E fones mega simples, não mega simples, né? Mas são os fones aí de, tipo, sei lá, $80, $100, fones, tipo, ok, que tem o selinho Hi-Res, tipo, e o que? Eles chegam perto de um Stax SR009? Claro que não. Então, no final das contas, assim, isso parece muito mais um termo. Tipo, a gente vê na Cuba de vez em quando, sabe? Chega uma galera perguntando, tipo, esse fone é Hi-Res, ele suporta arquivos Hi-Res? Todo fone suporta arquivos Hi-Res, tipo, sem exceção. Tipo, porque o arquivo Hi-Res não é nada, assim, é só um arquivo que tem, tipo, responde uma faixa maior, mas o fone não tocar essas frequências mais extremas, né, que, de novo, não tá na maioria das gravações, não quer dizer nada, não muda nada. Então, assim, tem outros aspectos muito mais determinantes no desempenho de um fone de ouvido do que a resposta em frequência dele, né? Ele abrangia uma faixa de 40 kHz. Então, no final das contas, cara, esquece isso, sabe? Não liga para o selinho Hi-Res, isso não quer dizer nada, sabe? Não diz que o equipamento é bom, que ele é ruim, nada disso, tá? É um troço feito para que as pessoas, Hi-Res, deve ser bom, e para essa sociedade lá no Japão ganhar dinheiro, né? Porque você tem que pagar para eles te emitirem o selo para aquele modelo específico. Então, é para isso, tá? Não é para trazer maior desempenho. A quantidade de fones absurdos, né, de equipamentos sensacionais que existem por aí sem o selo não é pequena. Muito pelo contrário, é muito maior do que de equipamentos que têm o selo. Então, o resumo é esse. O selo, marketing, mais do que qualquer outra coisa. E sobre os arquivos, é simples.
Se os benefícios audíveis existirem, né, e isso é discutível, não é nada, mas nada perto do que as marcas querem fazer com o que você acredite que seja. Né? Nada perto desse gráficozinho que faz você achar que o áudio de alta resolução é muito melhor. Sabe? Não, porque você vai ver material de marketing da Sony falando sobre isso, explicando o áudio de alta resolução, tipo, não, é muito mais próximo do estúdio, muito mais cheio, gente. Nada disso, sabe? O benefício audível é absolutamente discutível. E mesmo se a gente considerar que ele é audível, ele só vai aparecer como efeitos muito sutis para pessoas muito treinadas em equipamentos e sistemas muito sofisticados em gravações muito raras. E são essas gravações que você ouve? Eu acho que não. E assim, a questão principal é, você entrou no hobby para ouvir música, né? Ou você ouve música para estar no hobby? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Lá. Acho que todo mundo conhece, né? O Mind the Headphone, né? Puta canal, explicativo. Eu gosto que ele dá na lata mesmo, né? Não tem muita história com ele, né? Sem papas na língua. E é isso mesmo, cara. Assim, se não tem... Peraí. Aí. Se não tem... Vamos achar. Tá se perdendo, né, cara? Ó, aí... Se o conteúdo, né, que é a música, o áudio, né, produção, ela não tem essa capacidade de pegar essas frequências mais altas ou mais baixas lá nos extremos, para que tu vai ter um equipamento que diz que é capaz de alcançar, né, a grande maioria das gravações, né, dos produtos que a gente ouve, bandas que a gente ouve hoje em dia, não tem essa faixa de frequência? Para que tu vai comprar um produto que diz que consegue te entregar essas faixas de frequência? Não faz sentido, né? É muita burrice e é muita canalice das empresas fazerem isso, né? Fazer isso com as pessoas, né? Aquela associação japonesa lá, apesar de eu pagar um pau para os japoneses, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem mesmo. Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.